pequeninos creem em Cristo. Logo a seguir advertiu, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se puder pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Está em Mateus 18:6. Por que, professora? Vamos dizer, a criança ela é uma esponja, né? Como já foi dito. A criança ela é uma esponja e ela se espelha, né? Se você perguntar para uma criança o que você quer ser, ele vai ter sempre a imagem dos pais. Com certeza. A primeira imagem que ele vai ter, a primeira imagem que a criança vai ter é do pai, da mãe. Se for uma menina, geralmente ela vai quero ser minha mãe, igual a minha mãe. Se for um menino, geralmente, eu quero ser igual ao meu pai. Ou ser secundário, o super-herói, né? Então ele se espelha sempre em alguma coisa. Então, aí, por que Jesus falou, olha, você é o espelho da criança, você é o espelho, eles vão se espelhar em você. Agora, se você colocar as crianças a perder, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e se lance. Essa mó aí que ele fala era uma pedra grande que moía, né? Moía grãos, moía trigo. Aí ele fala, amarre uma pedra dessa no seu pescoço e se lance no fundo do rio. Porque é melhor que você perca a sua vida do que você faça com que os pequeninos se perdam. Então olha só a importância que tinha a criança para Jesus. Então vamos lá, continua. As crianças, ele dá o exemplo daqui das crianças das cartas bíblicas, aí ele cita, né, algumas crianças aqui. Quem ainda duvida de que uma criança possa experimentar a alegria da salvação? Jesus as salva e as batiza com o Espírito Santo. E coisas simples que as crianças fazem, que parece que não tem importância nenhuma, mas tem. Uma simples flor que ela entrega, uma simples frase qual ela fala, Jesus te ama. Isso tem uma grande importância para um adulto. Com certeza. Ela tem aquela humildade, aquela pureza em levar a palavra de Deus, em falar de Jesus. Então, isso tem que ser, sim, valorizado. Porque é algo muito bonito, verdadeiro, qual a gente vê nas crianças. Professora, que coisa interessante aqui, algo que, né, a gente colocou aqui no papel aqui, né? A psicologia moderna descobriu e demonstrou que um bebê começa a absorver impressões duradouras que moldarão sua personalidade e permanecerão com ela por toda a vida. Então, você vai ver que a criança, ela vai moldando a sua personalidade conforme ela vai aprendendo com os pais. Então, conforme ela vai aprendendo, a sua personalidade vai sendo moldada no mundo ou no seu arredor, né? No seu arredor ali. E ela vai crescendo com isso, né? Toda a vida. Conceito que o rei Salomão ensinava há mais de 280 anos através de gerações. As mães judias faziam seus bebês adormecerem através da entoação. Então foi aquilo que eu estava falando, né? De canções, tal. Tudo bem. Antes mesmo que a criança inicia a articulação das sílabas de suas primeiras palavras, o processo educacional já começa no nascimento, pois no berço ela já observa e absorve o que se passa ao seu redor. Indo mais longe ainda, mesmo no período de gestação, o feto responde a estímulos e mantém ligações que podem às vezes passar despercebido como resposta a estímulos como ruídos, percepções de vozes, sentimentos de afeto, entre outros. A palavra hebraica shinuke significa muito mais do que simplesmente educação, no sentido de dar à criança fatos e números para serem assimilados. Significa moldar o caráter da criança e guiá-los passo a passo pelos caminhos que a ajudarão a torná-la uma pessoa íntegra e um bom judeu em sua totalidade. Então, você vai ver aqui que há uma forma aqui que você compreende que a criança já desde do ventre ali, desde o ventre, ela já começa a demonstrar
que ela está sentindo, que ela está aprendendo. Então, o responsável ali naquele momento que ela está no ventre é a sua mãe. Então ela absorve tudo aquilo que a mãe pode passar para ela naquele momento. Depois que ela sai ali do ventre, aí ela já começa a observar e conforme isso ela vai aprendendo. Então a criança ela é tão importante como os adultos. Então nós não podemos esquecer isso, professor. Tópico 3. Como evangelizar as crianças? E qual a idade para evangelizar as crianças? A idade que seria essa que você já até colocou, no ventre da mãe. Qual a melhor idade? Ali, já quando está no ventre da mãe. Com certeza, porque cantando, ali ela já vai absorvendo, sim, né? Ali começa a evangelização da criança. Não é esperar ela nascer, crescer, não. É ali, já no ventre, onde começa. Como? Isso vai de acordo com a sua idade. Tem muitas formas. E isso tudo de acordo com a sua idade. O que nós vemos hoje... A igreja ela tem se preocupado sim com o ministério infantil, e qual ela está ali trazendo, eles estão trazendo coisas novas, né, para estar trabalhando com as crianças, para que elas venham crescer no conhecimento, que elas venham aprender de acordo com a sua idade. Então cada criança ela tem o seu tempo, tem a sua forma de evangelizar, de ensinar. Com certeza. Não é falta de materiais que essa criança não vai aprender, porque a gente vê aí também o judeu, o que ele fazia? A mãe, ela cantava, e para um bebê o cantar já é algo que a criança já está ouvindo ali, vai gravar, vai ficar gravado ali na mente dela. Então algo que naquela fase é algo que ela vai gravar e assim crescendo, né, imagens e aprendendo a ler e escrever, já também outras formas. Então cada criança na sua idade ela tem a forma de evangelizar. Com certeza, porque você não pode, professora, você não pode tratar uma criança da mesma forma que você trata um adulto. Por quê? Porque a forma que ela vai absorver, né, a forma que ela vai absorver vai ser a forma que ela vai conseguir assimilar aquilo. O adulto, ele até recebe aquela, às vezes quando é vamos dizer assim, um castigo, ou uma forma mais dura, né, mais violenta, mais agressiva, ele vai receber aquilo, só que conforme o tempo vai passar, ele vai conseguir manter ali a calma, vai conseguir, vamos dizer assim, deixar aquilo fazer o efeito naquele momento, mas depois vai passar. Só que a criança não. A criança ela vai aprendendo que aquilo vamos dizer, é um mal que vai moldando o caráter dela, e ela vai vendo aquilo e ela vai se frustrando. Então, da forma que você ensina, é a forma que a criança vai aprender. Então, se você ensina ela na violência, ela vai achar que tudo é violência. Aí o que acontece? Ela vai tratar também as pessoas com violência. Então é a forma de você ensinar a criança aqui que vai fazer com que ela cresça de uma forma majestosa, de uma forma ordinária, né? Com ordem, com decência, com amor, com carinho, com respeito. Então muitas das vezes você não dá o respeito para ela e você exige o respeito da criança. Mas é dando que se recebe, né? É ensinando que se aprende. Conclusão? Continua. Temos aqui, quer ver? Temos aqui um ponto interessante aqui que eu gostaria de falar rapidinho, para nós encerrarmos. Até porque é um assunto maravilhoso, né, que precisa ser abordado, sim. Precisa ser abordado. Por quê? Porque muitas igrejas, professora, muitas igrejas, elas não têm o discernimento. Por quê? Eu vou ser bem claro no que eu vou falar agora aqui. Eu vou ser bem claro. O ministério infantil, ele é o ministério mais, vamos dizer assim, que menos se investe. É o que menos se tira, não tem tanto retorno, mas também é o que menos se investe. Você não espera uma criança contribuir com dízimo e oferta. Você não espera, você sabe que dela não vai sair dízimo. Então por isso que não se investe. Mas só que você tem que pensar que essa criança é o futuro. Essa criança ela é o presente, como você falou, mas é o futuro.
Por quê? Porque essa criança, ela é os futuros pastores, os futuros diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, presidentes de convenções. Então é essa criança que trará o futuro para a igreja. Então, se nós não investirmos, eu garanto para você que nós perderemos. Olha só, ele coloca aqui o ponto aqui, na questão 3 aqui, que eu sei que você passou por ela, mas eu gostaria aqui de voltar rapidinho, que ele fala assim: todavia, a partir do momento em que a criança passa a distinguir entre o bem e o mal, torna-se culpada de seus erros e enquadra-se no restante do versículo, né, que ele estava falando a respeito do versículo, né, aqui. E você vai ver que aqui, aqui é o estado correto. Aqui é o estado correto de você compreender quando a criança, né, ela já entra pela fase da adolescência, ela passa de criança para adolescência. Por quê? Porque aqui ela já está conseguindo assimilar. Até um dos psicólogos, né, um dos grandes psicólogos do passado, que era Piaget, né, ele faz aí ele tem uma forma aí de separar, né, os estágios aí desde o nascimento até a maturidade, né? Ele não vai até a idade maior, mas ele vai da adolescência, se eu não me engano, até os 15 anos. E você vai ver que tem essas idades, né? Tem essas idades que são idades interessantes, né? Que tem a idade da inocência, né? E vai até a idade de você conseguir assimilar entre o bem e o mal. Você tem... Pode ler. Jean Piaget, né, que era um psicólogo que mudou a forma como ensinar, né, as crianças, que ele separou aqui em fases, né, a primeira, sensório-motor, que é de 0 a 18 e 24 meses, né? Até completar os dois anos. Completou os 2 anos, aí é pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos. 7 anos, ela começa já ali a formar o seu caráter, ela já começa a fazer aquela distinção de realidade, a fantasia vai ficando um pouco de lado, e isso... Aos 7 ela começa, isso vai até se completar os 12 anos. Então cada criança tem a fase. Dos 7 aos 12 anos, cada criança vai ali fazendo essa distinção. Tem criança que é aos 7,5, 8, isso vai de variação de criança para criança. Não tem como você colocar que são todas iguais. E aí ele faz também operações formais, qual ela vai ali entendendo o que é moral, a formalidade, o que é certo e errado. Aos 11 anos tem criança que começa a fazer isso, tem criança que começa um pouco antes, que aí ele coloca que até os 16 anos, que aí ele já formou sim a sua moral, o seu caráter está ali, certo e errado eles já entendem muito bem, mas o que ele coloca aqui, que onde está formando é até dos 7 até os 12 anos. Ele faz a separação. E foi Jean Piaget que trouxe essa revolução para a psicologia, para a análise de como realmente entender uma criança, porque antes as pessoas olhavam, a criança é um adulto pequenininho, e ali, por esse psicólogo, teve um outro olhar para a criança. Com certeza. E você vai ver, professora, que como você consegue observar que uma criança ela está no seu estado de inocência? Quando ela briga com o seu coleguinha, o primeiro estado de você compreender a inocência da criança ela briga, ela tem a sensibilidade de que ela está brigando, que ela está ali. Quer um brinquedo do outro, isso, quando ela quer um brinquedo do outro, ela vai, toma, e os dois brigam ali e tal. Só que você vai ver que o estado de inocência dela é tão visível que ela faz aquele ato, só que ao mesmo tempo, daqui a pouco ela já está abraçando. Então, esse é o estado da inocência. Agora, como que eu posso avaliar espiritualmente que uma criança dessa, ela é pecadora ou ela já está condenada? Se eu não pregar Jesus para ela. Não,
pregar Jesus para uma criança dessas tem formas, né? Então, você apresentar Jesus para uma criança, para um filho de um pecador, existem as formas, não da mesma forma que você prega para um adulto. Eu chegar para uma criança e falar assim, olha, você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Não é assim. Ela vai ter pesadelos e não vai entender nada. Não vai compreender. Agora, você apresentar a criança, apresentar Jesus para a criança, contando histórias. Ela vai conhecendo a Jesus. Isso, ela vai conhecendo a Jesus, não pegando medo, né? Porque geralmente se coloca medo, né? Quer se colocar medo. Mas a criança, ela não pode ser tratada dessa forma. Ela tem que ter você tem que ter uma especialidade, né? Uma forma mais aí maravilhosa, uma forma mais sábia para poder ensinar as crianças. Então, professor, eu acho que é interessante saber isso, né? E a gente evangeliza as crianças, né? Não como adulto. Exige um pouquinho mais, isso, né? Exige um pouquinho mais. Um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço, né, de trabalho, mas é algo que ali vai te trazer uma grande satisfação. Com certeza. E vamos dizer assim, não é a minha área, né? Trabalhar com criança, mas é a área dela. E estamos aprendendo. Eu acredito que quando a gente se coloca na brecha, né, para aprender, até porque somos pais, né, temos consciência de como se ensinar o filho, mas precisamos aprender mais. Por quê? Porque sabemos que não é dessa forma, não é da forma que se pensam, né? Que ensina as crianças assim no supetão, no grito. Não, tem que ter a forma mais... O ensinar é só levar e deixar lá. Com certeza. Então o texto é bem claro. Ensina o menino no caminho, passo a passo com ele. Vamos lá, professor. Conclusão? Isso. A conclusão. Concluindo, esse evangelização, que seria evangelizar as crianças, você tem que pensar que nós vamos estar ganhando não só essa criança, mas também a família dela, porque através dela vem muitos, porque a criança ela tem aquele amor em levar Jesus aos outros. Então é algo muito bom estar fazendo isso, sim. E o presente da criança, quando nós pensamos no presente da criança, a criança ela é presente. O que ela está vivendo no momento, precisamos ajudar ela, esse presente, o viver dela no momento. Porque se não ajudar o presente, infelizmente o futuro não vai ser algo nada bom. Então eu penso na criança presente e futuro, pensando o que ela é hoje e o que ela vai ser amanhã também. Então ajudar que ela seja melhor amanhã. Ela hoje está aprendendo para ela ser melhor amanhã. Até porque quem vai evangelizar depois é a são criança. Elas. Então são elas. E olha, eu já passei por vários cultos, já assisti vários cultos. E eu acredito que até hoje eu não vi culto abençoado igual os das crianças. Então você vê Deus se manifestando de uma forma maravilhosa ali no meio das crianças. Acha que culto de criança é aquela coisa de só brincadeira, só risada? Não. Eles também adoram a Deus. Então, e eles também evangelizam, viu? Sim. Eles também evangelizam. Porque você vai ver que muitos cultos que nós participamos, sempre uma criança, ela acaba levando o seu amiguinho para a igreja. Então, eles também são evangelizados, eles também aprendem e eles também ensinam. Sim, então, olha só a importância. Faz com que o adulto se torne uma criança ali junto com com certeza. eles. Agora, o que nós não podemos esquecer para nós encerrarmos aqui com a conclusão, né? O que nós não podemos esquecer é que nós devemos ensinar as crianças. A responsabilidade de ensinar a criança é do adulto, tá? Mas com sabedoria. E é dos pais. A igreja ela tem a responsabilidade de ensinar os pais, mas os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos. Sim, a criança precisa reconhecer e ela precisa saber que Jesus também morreu por ela. Com certeza. Professora, vamos lá? Concluindo, quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realizações para o reino de Deus. Então, por que esperar? Vamos investir mais na evangelização infantil. Para isso, os professores de educação infantil precisam ser
preparados e equipados com o que há de melhor nessa área. Treine professores. No momento tão difícil como o que atravessamos, não podemos deixar as crianças em poder de uma cultura anticristã, pecaminosa e contrária à moral e aos bons costumes. Salve os pequeninos do inferno. Jesus também morreu por eles. Com certeza. Então é maravilhoso, né? É maravilhoso saber que Jesus ele tinha muita preocupação com as crianças. Então é maravilhoso saber disso. Então desde já eu quero já estar agradecendo a vocês aí por estar nos ajudando, e nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Continue nos ajudando, assistindo lá, dê o like lá, tá? Dê o like lá para nos ajudar e continue conosco, porque é vocês, né? É você que está nos assistindo. Claro, você que está nos assistindo é que é importante. Nós aqui somos só uma voz profética, mas é você que é importante. Então, continue nos assistindo, professor. Obrigado por estar nos assistindo mais nessa aula. Dê um like. E se inscreva também no canal. Com coloque certeza. aí o seu comentário, a sua pergunta. Que isso é o que estamos fazendo aqui. Que essa palavra ela possa chegar a muitos. Com e certeza. você faz parte disso. E nós queremos a sua amizade, que você continue conosco, amém? Nós vamos estar orando aqui, né? Orando por você, para que Deus venha abençoar a minha vida e a sua também. Vamos lá, professora, vamos orar? Sim. Maravilhoso Jesus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós pedimos por tudo, Senhor, principalmente por essas crianças, meu Deus, que irá nos assistir, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre a vida de cada uma delas.